Olá, muito bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo. É uma alegria muito grande poder estar fazendo isso quinzenalmente, mesmo que às vezes seja um pouco de improviso, como é hoje, e eu explico daqui a pouco. Isso não me impede de estar me esforçando, né, para poder trazer algumas informações, algo novo a respeito de Deus, do seu reino, das nossas vidas, de tudo que podemos fazer e receber, né, para caminharmos melhor aqui na Terra. Eu estou na Espanha, mas isso não impede que eu possa estar gravando esse vídeo. Eu faço com muito carinho, com muita alegria para cada um de vocês, para os seus familiares, para os seus amigos, para que no nome de Jesus Cristo, né, nosso Senhor e Salvador, o que for aqui declarado nesta manhã possa chegar aí às suas mentes e os seus corações e possa servir de amparo, de conforto, de tudo aquilo que às vezes nós estamos necessitando no nosso dia a dia. Eu estou uma semana, vamos dizer assim, de férias, né? Aqui estou com a Mariane, minha esposa. Ela foi hoje fazer uma excursão aqui em dois povos aqui próximos a Málaga. Eu estou em Málaga, aqui na Espanha, mar Mediterrâneo, e tem um pouco a ver também com a Bíblia Sagrada, com a história da Bíblia Sagrada, né? E eu queria hoje trazer um pouco dessas informações. Talvez o vídeo seja até um pouco mais curto. Eu não quero me especificar uma palavra, né? Um versículo, né? Um texto específico para falar sobre isso, mas para que possa chamar a atenção, né, às nossas vidas. Como hoje nós vivemos num mundo muito moderno, com todas as facilidades, e como nós temos tantas coisas boas à nossa disposição, e muitas vezes, infelizmente, nós não usufruímos, né, por razões que não nos importam agora. Tá bem? Então vamos hoje bater um papo, vamos assim dizer, informalmente, né, de uma maneira alegre, de uma maneira respeitosa, porque estamos sempre falando de Deus e temos que ter temor e tremor, né, quando nos submetemos a Ele. Hoje é dia 24 de novembro. Aqui no meu computador está marcando quase 9 da manhã, na verdade são 10, porque aqui a Espanha é uma hora a mais que a Inglaterra. E ao invés de 4, 5, 5 horas a mais que o Brasil. Mas como nós estamos no horário de inverno aqui, então estamos a 4 horas aí do Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau um pouquinho menos, a Espanha, né, que nós estamos, Portugal, uma hora menos, Inglaterra. E apesar de ser inverno, né, que aqui na Europa estamos em outono, na verdade, caminhando para o inverno no mês que vem. Aqui nós temos tido 2, 3 dias com muito sol. Chegamos a 20 graus ontem, né? Hoje está previsto 17 graus daqui a pouco, no meio do dia, no começo da tarde. O céu sem nenhuma nuvem, estou vendo aqui da janela do meu quarto, e estamos desfrutando, né? A Espanha é um país belíssimo, minha mãe era espanhola, meu irmão mais velho é espanhol, mora lá em Maceió, em Alagoas. Um beijo para ele, para toda a família. E todos vocês, né, que possam, no momento em que forem ver e ouvir esse vídeo, possam se sentir abraçados por Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E Espanha é uma pátria muito abençoada, eu gosto muito daqui, não só pelos laços familiares, ainda tenho alguns primos ali em Madrid, em Segóvia, tenho conhecidos em outras partes da Espanha, e sempre que é possível eu dou um pulinho aqui da Inglaterra para aqui, até porque as condições, né, de viagens aqui na Europa são bem fáceis, né, os preços muito acessíveis. Eu não tenho mais hoje o calendário escolar de crianças que me proíba a viajar durante parte do ano, em que não há férias escolares, e por isso as viagens são mais baratas, né, o que me ajuda bastante. A Espanha é um país de tradição católica, né? Os reis, né? Os reis espanhóis vêm até hoje. Eu já mostrei lá em gravação ali da minha sala, né, de trabalho ali na igreja lá na Inglaterra, no gabinete pastoral. Tem uma foto de uma irmã minha que mora em Brasília e trabalha na embaixada da Espanha, no consulado da Espanha.
uma foto com o atual rei, né, da Espanha, e é um país de tradição católica. Mas a Espanha tem muitíssimos sul-americanos, né, de todas as partes, né, Argentina, Equador, Colômbia, de todas as partes da Argentina e parte da América Central, toda a parte da América do Sul, não a Argentina, né, e da América Central. São quase todos os países falam a língua hispânica, que foram descobertas, né, pelos espanhóis, colonizados, né, e hoje tem um traço comum com a Espanha. O Brasil não, né? Portugal, né? Português é a língua, e ali nas Guianas também, a inglesa, a francesa, enfim. Mas o total mesmo da América do Sul e da América Central é hispânica, né? Então é um país de uma tradição muito grande. E eu estou falando deles porque aqui na Espanha, milhares, né, de pessoas desses países sul-americanos e centro-americanos, e muitos cristãos, e eles é que estão trazendo um avivamento espiritual para esta nação. É uma nação que eu conheci já alguns pastores que já estiveram aqui trabalhando aqui e que tem uma dificuldade muito grande de ser evangelizada pela tradição católica, que também não é que fuja do evangelho, né, mas são doutrinas diferentes, visões diferentes, e pelo próprio mundo, né, de uma maneira em geral, que muitos não querem mesmo saber das coisas de Deus. Nós nos entristecemos, mas temos que respeitar, né? Cada um segue o caminho que quer. A Bíblia fala muito do livre-arbítrio, né? Você faz aquilo que você quiser. Ninguém é obrigado a crer na palavra de Deus. Eu creio, para mim ela é muito importante, mas outras pessoas não creem e eu tenho que respeitá-la. Se possível, amá-las também, né? Como Jesus ensina, né? De todos os mandamentos, o principal é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, Jesus diz, tão importante quanto o primeiro, é amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, temos que respeitar essas pessoas. Mas a Espanha, ela vai experimentar, eu creio, eu sinto, pelo que eu converso, pelo que eu conheço, o seu reavivamento espiritual também, e é no tempo de Deus. E por isso que há muitíssimos servos do Senhor, desses países aí da América do Sul e da América Central, que estão aqui na Espanha. Então, hoje a conexão é muito fácil, como eu falei no princípio, nós temos tudo mastigado, né? Tudo bem fácil, né? Para para usufruirmos, e não como antigamente. E por que eu estou falando isso? Porque na palavra de Deus fala-se da Espanha, né? Em Atos dos Apóstolos, alguma coisa, no livro o apóstolo Paulo fala no livro, na carta que escreve à igreja em Roma, né? Aos romanos, ele fala mesmo que estaria vindo aqui para a Espanha. E não é tão fácil como eu venho. 2 horas e meia lá de Manchester, eu vim hoje, dessa vez de Manchester, 2 horas e meia eu estou aqui em Málaga, de avião, né? Mas, por exemplo, a carta que ele estava mandando para os romanos, né, para os cristãos em Roma, dizia que quando ele passasse por lá, esperava que fosse encaminhado para a Espanha. Ora, são 1.000 quilômetros de distância entre esses países, né? Logicamente, indo por terra, talvez um pouco mais, mas também tem a via marítima, né, que era a mais utilizada em parte daquele tempo, mas assim mesmo eram embarcações rudes, né, não eram das melhores, e demorava também muito tempo para chegar de um lado para o outro. Como eu te falei, aqui em Málaga nós estamos no Mediterrâneo, num extremo. No outro extremo está lá Israel, física de hoje, né? Jerusalém de então, né? De onde os discípulos saíram para evangelizar o mundo, né? Então ali eles davam, quando iam por vias terrestres, e não eram de trem, nem de ônibus, nem de carro, né? Eles iam era andando mesmo, ou nos jumentos, ou de carroças, né? Eles tinham que dar a volta ali pelo Líbano, pela Síria, pela Turquia de hoje, né? Pela Grécia. Grécia seria a primeira parte da Europa que foi evangelizada. Depois chegava a Itália, né? Uma ponta da Itália, porque também teria que dar a volta. Hoje são os Balcãs, não sei se mais ou menos isso. Temos ali a Albânia um pouco mais embaixo, mas aí temos o que era a antiga Iugoslávia, hoje foi repartida em algumas nações, Croácia, Sérvia, Montenegro, né? Etc.
e a França, né, para fazer a volta completa, passando pela Itália para ir para a Espanha. Então é o mundo. Só que naquela época eles não tinham conhecimento, não tinham facilidade, não tinha nada do que nós temos hoje. Então o apóstolo Paulo, ele fala, né, acho que é capítulo 15 na carta aos Romanos, fala que está querendo ir para a Espanha, queria conhecer a Espanha. E é possível que tenha chegado mesmo à Espanha, não há informações concretas sobre essa viagem, que ele fala mais de uma vez e fala também ali no livro de Atos dos Apóstolos, né, que é quando começa os apóstolos, né, começam a ir por toda a parte, né, vão fundando as igrejas, vão fazendo com que a palavra de Jesus Cristo, né, o novo, né, para aqueles de então, que era Jesus Cristo, né, o Messias, né, o que foi prometido por Deus para estar aqui na Terra, né, como homem, para nos livrar do mal, tirar o nosso pecado, morrer a nosso favor e fazer com que nós pudéssemos aspirar à vida eterna. Então esse apóstolo Paulo, ele dá esse testemunho e está relatado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós cremos por fé, né, e cremos por várias outras razões atreladas à própria fé, e estamos podendo falar sobre isso porque nós conhecemos por causa da palavra de Deus. Outra coisa muito interessante aqui da Espanha também relacionada a Deus, isso aí é possível que outras pessoas tenham conhecimento, alguns de vocês talvez, chama-se uma cidade e aqui chamada aqui na Espanha de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Está em outra região aqui, distante de onde eu estou, depois de Portugal, no que eles chamam de Galícia, né? Já depois de Portugal, ali na direção da França. É uma região muito bonita também, eu conheço lá La Corunha, conheço Vigo, mas tem essa Santiago de Compostela, que é o terceiro centro maior de peregrinação do cristianismo no mundo. Tem Jerusalém, o outro é Roma, se eu não me engano, Jerusalém, Roma e Santiago de Compostela. E tem tradicionalmente, eles falam lá, o caminho de Santiago de Compostela, né? É um determinado roteiro que se faz andando, é longo, são alguns dias, mas para aqueles, né, de fé, que acreditam, né? E pronto. E faz com que seja algo de intensa peregrinação. Se Deus quiser e der tempo ainda, eu quero visitar a cidade de Santiago de Compostela. Santiago seria o Tiago, né? O apóstolo Tiago, né? Então Santiago aqui eles chamam, seria o São Tiago, né? Santo Tiago, Santiago. Então o apóstolo Tiago, muito conhecido, né? Um dos 12 mais próximos de Jesus, irmão de João, eram pescadores, como Pedro também, e eles fizeram parte do ministério de Jesus. Ele teria teria tentado vir a uma região aqui da Espanha, não sei bem qual, e não conseguiu. Chegou até um local chamado Terra do Fim. Naquele tempo achava que ali era o fim do mundo, o fim da terra. E depois volta para Jerusalém. Ele é morto ali por ordem de Herodes. Eu acho que é decapitado também, por causa do evangelho, né, do Senhor, por causa do testemunho que ele dava disso daí, do evangelho de Cristo. E dizem que 2 dos seus discípulos, né, porque eles foram, depois que Jesus morre, eles vão criando seus núcleos novos de igrejas, de peregrinação, de viagens, né, do mundo missionário, né, que eles foram comissionados para isso por Jesus. E 2 dos seus discípulos, sabedor de que ele queria, né, ir lá para a Espanha, eles colocam numa urna o corpo dele e levam numa viagem. Não tem muitas informações. Talvez não importe também esses detalhes, mas como eu falei no princípio, era uma viagem muito longa e os restos mortais de Tiago estariam sepultados ali na região que hoje está a cidade, né, a cidade ali de Santiago de Compostela. É essa a história que nós temos. Eu peço desculpas porque eu não cheguei a pesquisar para trazer mais informações para vocês, mas hoje a internet tem isso com muita facilidade. O importante é saber, né, que ali estaria sepultado, né, os restos, né, os ossos de
de Tiago, do apóstolo Tiago, morto lá em Jerusalém por Herodes, ainda no templo, né, dentro do primeiro século da era cristã. Ele que fazia parte, né, dos 12 principais apóstolos de Cristo. E que essa região hoje, essa cidade hoje, é o terceiro centro de peregrinação do mundo cristão, porque há a parte também árabe, né, que é Medina, tem alguma outra cidade aí que não lembro o nome agora, que também é muito conhecida, né, pelos árabes, né, pelos muçulmanos. Então, a Espanha ligada, né, à palavra de Deus, o que eu hoje posso descrever, a meu ver, né, aos meus olhos, pelo pouco que eu conheço, é que ainda está fria, distante daquilo que seria o Evangelho de Cristo, mas que está sendo mesmo povoada por servos e filhos de Deus de outras nações de língua igual, que é a língua espanhola, né? Alguns chamam de castelhano, mas é a língua espanhola, e fazendo aqui, né, vindo plantar aqui nessa terra, nessas regiões daqui da Espanha, o Evangelho, né, trazendo a mensagem de Cristo, a palavra da redenção, a palavra da salvação. Então, essas informações sobre a Espanha são importantes. No mês de setembro, salvo engano, acho que foi em setembro, fui convidado por uma igreja de Norwich, ali próximo onde eu estou, e eles estavam fazendo uma campanha de um mês sobre missões, missionários, né? E eles distribuíram ali, para quem quiser, algumas bandeirinhas de alguns países, e eu escolhi justamente a da Espanha. Está aqui dentro da minha Bíblia, eu trago comigo ela porque está no meu coração que a Espanha é também do Senhor Jesus Cristo, né? Então, fora essa minha ligação familiar, né, da minha mãe, do meu irmão, da Espanha, eu também, por fé, eu tenho orado muito para que venha um reavivamento espiritual para esta nação, que as pessoas que queiram, naturalmente, né, são livres, né, que elas possam vislumbrar as coisas do reino, né. Voltando agora às tratativas da viagem do apóstolo Paulo, que não sabemos se concretizou ou não, porque não está muito claro na palavra de Deus, apesar dele mencionar em 2 ou 3 vezes o desejo de vir conhecer a Espanha, que na época muitas pessoas da chamada linhagem da cultura, muitos filósofos, né, muitos escritores, vamos assim dizer, muitas pessoas como eu diria assim, de um gabarito maior em termos dessas artes, né, de filósofos, né, escritores, etc., moravam na Espanha, em alguma região da Espanha, em algumas regiões da Espanha. E Paulo, como sempre foi um homem muito culto, muito estudioso, ele deve ter conhecido, deve ter ouvido falar de algum desses personagens, eu não tenho o nome aqui naturalmente, que eram alguns deles gregos, alguns italianos, que viviam na Espanha e da própria Espanha também. Então, eles viviam na Espanha. E é possível, né, até que por causa disso, Paulo queria trazer o Evangelho para a Espanha, porque eram pessoas de um alto nível cultural, pessoas inteligentes, né, pessoas muito bem dotadas nas suas artes, né, nas suas áreas da sua vida. E como ele foi um estudioso mor, Paulo foi uma pessoa muito bem preparada, um estudioso completo, né, das artes, né, de outrora, ele talvez através dele fosse até mais fácil chegar a essas pessoas, ao núcleo onde essas pessoas estavam vivendo, onde desenvolviam as suas atividades, e ele queria trazer as coisas do reino, né, do Senhor ali para aquelas vidas. É interessante isso, né? É interessante porque, a despeito da distância, das dificuldades, né, ardia no coração dele esse desejo, né, de levar o entendimento e o conhecimento das coisas de Deus, do plano de Deus para a vida daquelas pessoas, né, e daqueles que estavam ao seu redor. Tudo isso me chama bastante atenção, né, aqui em relação à Espanha, e eu queria compartilhar com vocês hoje sobre esse assunto, né? Que o Evangelho, né, de Deus, o plano de Deus, os propósitos de Deus, é para todas as pessoas. Ele não faz acepção das pessoas através de língua, através de cultura, através da cor da pele, vamos assim dizer,
o extrato social, né, a condição financeira da pessoa. Deus não faz acepção das pessoas. Nós, infelizmente, em alguns momentos das nossas vidas, nós temos essas fraquezas expostas, né? E nós, às vezes, limitamos pessoas ou atos, né? Em função dessas diferenças, né? Culturais, de língua, etc. Mas Deus não. Deus não, porque o plano dele é o mesmo, né? Foi e continua sendo o mesmo, e será até os tempos finais. Então ele quer que o Evangelho, né? Que o conhecimento da palavra de Deus, as boas coisas, né? Que o Evangelho traz de ensino para as nossas vidas, ele seja, está liberado para todos os que queiram. Ele não força, ele não tem nenhum desejo de fazer com que as pessoas sejam aquilo que não querem ser, né? Tomem posições, tenham atitudes por obrigatoriedade, né? Porque é conveniente, porque é moda. Hoje fala muito isso é modismo, vamos fazer isso porque todo mundo está fazendo, né? É como diz o próprio nome, eu usei a expressão moda, né? Moda a gente liga muito ao vestuário, né? Então é lançado um determinado tipo de roupa, todo mundo gosta de seguir aquele tipo de roupa, né? E assim por diante, outras coisas também no nosso dia a dia do mundo, né? Da nossa vida aqui na Terra, né? Então, que não seja o modismo a parte espiritual das nossas vidas, né? Que você comece, mesmo sem muita motivação, mesmo sem crer, né? Ainda, porque ainda não tem desenvolvido dentro de você a fé. A fé é um dom, né? Muita gente acha que fé não é dom, mas é um dom. Agora, você só pode adquirir os dons de Deus, qualquer dos dons que ele tem, se você tiver comunhão com ele. Não tem sentido. Deus, ele faz as coisas corretamente. Ele quer que todos se beneficiem. Ele não faz acepção de pessoas, como eu disse. O que ele tem é para todo mundo. Mas ele também ele é muito justo. Ele não vai fazendo as coisas assim como nós às vezes fazemos, né, de rompante, né? Fazemos assim sem pensar direito, né? Não. A fé, como qualquer outro dos dons de Deus, é mediante a comunhão, mediante ao compromisso que você passa a ter com Ele mesmo. Então, daí vai ser uma fé maior, você vai crer mais, você vai descobrir outras coisas na tua vida, você vai ser usado como instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. É uma coisa que não para, né? Isso vem desde o princípio, né? Eu falei agora há pouco, né, sobre o desejo de fazer uma viagem longuíssima, né, que era dali de onde eles estavam, os apóstolos, a partir de Jerusalém, ir até a Itália, e até a Grécia, né? Eram barcos rudes equipamentos de navegação, as distâncias enormes, as condições das estradas para as charretes, né? Para as carroças, era tudo muito difícil, né? Às vezes perigoso, né? Os locais onde eles passavam, também tinham salteadores, também tinham as pessoas que faziam mal, a hostilidade de alguns povos, né? De algumas aglomerações em algumas regiões. Tudo isso existia, mas existia o desejo das pessoas de fazer a obra de Deus, né? De conhecer, de estar ali compartilhando, dividindo aquilo que tinha recebido, né? Paulo é um dos apóstolos, ele mesmo fala que é um dos últimos, né? E que sequer merecia ser chamado de apóstolo, porque ele mesmo perseguiu a igreja de Cristo, né? Perseguiu os cristãos no princípio, né? E ele é enviado para os gentios, justamente para aqueles outros. Porque se ele fosse enviado para o povo de Deus, para os judeus de uma maneira em geral, eles não iam acreditar nele, porque ele era um judaizante, né? Ele esteve ali próximo aos sacerdotes, perseguiu a igreja de Cristo. Mas ele tinha esse desejo ardente no seu coração, né? Assim como Tiago, que nós vimos agora há pouco, ele chegou até um lugar chamado fim da terra, né? Fim do mundo, terra fine. Tem um nomezinho italiano, né? Que era considerado até ali o mundo conhecido, né? Mas ele queria ir na Espanha, né? Tanto que depois de ser morto, né? Ele é levado para lá, dizem, né? Tudo isso é relatado, não sei como seriam essas confirmações, e ele está hoje no que seria o terceiro centro, né, de peregrinação cristã do mundo. São homens como eu e você, pessoas como eu e você, que também têm um propósito na vida, e nós podemos ter propósitos semelhantes.
Nunca fique achando que você não pode ser um Tiago da vida, um Paulo da vida. Não, não duvide do poder de Deus. Ele capacita as pessoas, né? Tem aquele verso, né? Às vezes eu me engano quando eu falo. Deus não procura pessoas capacitadas, Ele capacita as pessoas, né? Entende? Então, deixe-se levar nessa onda, nessa moda do cristianismo, né? De seguir a Jesus. Meu pai me chamava Rabino porque ele me via lendo a Bíblia com certa frequência. Ele brincava comigo, me chamava de Rabino, por quê? Porque a tradição judaica, né? Eles leem muito. Se bem que a Bíblia deles não tem o Novo Testamento, é a Bíblia só com o Velho Testamento, né? Então, você começa, você impõe isso, você faz disso algo do seu dia a dia para que você possa pegar um ritmo, vamos assim dizer, né? Eu brinco, é igual o carro velho, né? Se você não empurrar, ele não pega, né? Você já deve ter feito isso na sua vida, né? Em algum momento, seu carro, de alguém da sua família, alguém próximo, não deu partida. O que é que você fez? Ajudou empurrando o carro, ele pega um pouquinho de velocidade e no tranco ali entre o acelerador e a embreagem, o motor consegue, né, girar, né, e o carro pega. Então empurra que pega. A mesma coisa nas coisas de Deus, né? Compreenda que eu estou fazendo uma comparação só para você ver como as coisas funcionam. E funcionam da mesma maneira. É bom para você. No começo você pode ter uma dificuldade, bate a preguiça, o sono, o cansaço, a falta de vontade, tem um futebolzinho ali na TV, tem isso ou aquilo, mas depois você se acostuma. Isso vai fazendo parte do teu dia a dia. Então esse teu relacionamento com Deus, e isso é relacionamento com Deus, porque pode ser através de oração, pode ser através de louvores, você passar um tempo da tua vida louvando ao Senhor, cantando, né, quando está dirigindo numa estrada, quando está em casa, fazendo alguma coisa, ou lendo a palavra de Deus, né, lendo a Bíblia Sagrada. Tudo isso aí vai fazendo com que a tua comunhão com Deus vá aumentando. E a partir do momento que ela aumente, parece que você vai tendo sede, fome de mais e mais e mais. E isso vai fazendo parte da tua vida, né? Então, por exemplo, eu peço coisas a Deus do mais trivial do meu dia a dia. Quando eu vou em algum local para estacionar o carro, eu peço ao Senhor, arranje uma vaguinha para o meu carro, quando está muito lotado, né, um estacionamento. Coisa simples, né? Não tem nada a ver, não importa. Eu acho que tem, entende? Então eu peço, né? Eu acho que Ele me ouve. Eu creio que eu tenho uma intimidade com Deus, que Ele ouve o que eu peço para Ele e a maior parte das vezes, se não todas, Ele me atende. E quando isso não acontece é porque não era para mim, não era para ser atendido mesmo. Nós temos que ter essa compreensão e eu acho que a fé também coloca isso no nosso coração e na nossa mente. Compreendemos o que Deus quer para as nossas vidas. Então, esse vídeo de hoje, eu trago coisas comuns em volta, né, de pessoas que fazem parte da história bíblica, como o apóstolo Tiago e como o próprio Paulo, o apóstolo Paulo. A importância de Paulo muito grande, né? Você vê, de perseguidor da igreja, ele termina sendo o apóstolo que Deus manda para os gentios, para os outros povos que não estavam convertidos ainda, pagãos, ateus, mundo afora, né? Povos que estavam de outras culturas. Mas por quê? Porque Deus viu a capacitação deles ser aprovada. Deus lançou a palavra, Deus instruiu, Deus preparou, Deus mandou. E nunca faltou nada. Onde ele ia, ele tinha onde ficar, onde ele ia, ele tinha que comer. Ele não precisava de favores externos, né? Ele precisava só do compromisso com a obra de Deus, e Deus fez com que ele fosse. Tanto que no próprio Novo Testamento, a metade dos livros que estão no Novo Testamento tem a autoria de Paulo. Isso é muito importante. Então, é uma comunhão que ele teve, né? De perseguidor, ele passa a ser um seguidor, né, de Cristo. Ele começa a se alimentar das coisas do reino de Deus e faz com que ele tenha essa importância muito grande. Sofreu muito pelo Evangelho, sofreu muito. Isso pode ser relatado em outra oportunidade. Mas ele está ali, ele é um dos heróis, né, da fé. É uma relação enorme de pessoas que fizeram parte, né, e fazem, né, hoje através da Bíblia, né, mas fizeram parte da história quando, né, o ministério de Jesus e o primeiro século, né,
que é quando começa a se instalar o que chamamos de igreja primitiva. Então são pessoas que eram comuns, que Deus dotou das suas capacitações, o pescador Tiago, né? E o próprio Paulo, que era uma pessoa muito dotada, intelectualmente falando, mas que Deus capacitou para a simplicidade do Evangelho. Né? Tirou todos aqueles doutorados, né, da sua vida, da sua mente, toda aquela formação que ele tinha e que era muito grande, e dotou ele das coisas simples do Evangelho de Cristo. E é o que nos resta, né, de bom nessa vida, né? Buscai primeiro as coisas do reino e as demais coisas, diz a palavra de Deus, vos será acrescentada. E nós cremos nisso. Eu quero dizer, eu tenho na relação, né, de pessoas que recebem esses meus vídeos, eu tenho algumas que estão atravessando momentos de dificuldade, estão esperando soluções na área de trabalho, projetos, questões pessoais, relacionamentos familiares. Eu quero dizer para cada um de vocês que os problemas existem e sempre existirão enquanto aqui estivermos na Terra. Mas eu quero lembrar a vocês que Deus é quem governa as suas vidas. Tente, é difícil, dificílimo, usei essa expressão, dificílimo com um grande amigo meu. Tentem descansar debaixo da mão de Deus. É muito difícil, todos sabemos disso, todos que experimentamos essas dificuldades sabemos disso, mas nós temos que esperar, nós temos que aprender a esperar no tempo de Deus. Ele não nos vai dar nada que nós não possamos dar sequência, melhorarmos, crescermos e vencermos com elas. Ele não nos vai dar nada, ele não vai nos dar, como dizemos no futebol, né? Jogou na dividida, né? Para quem chegar primeiro ganhar ou outro de repente machucar, né? Nessa dividida, né? Ele vai dar o melhor para as nossas vidas, para que possamos usufruir disso, né? Para que possamos crescer com isso, né? Fazer com que a partir daí as coisas sejam diferentes a nosso favor. Esse Deus eu conheço. E eu sei que todos vocês conhecem de alguma maneira, mas eu gostaria de apresentá-lo como o Deus de amor. É um amor que nós não temos pela nossa limitação física, humana, mas é o Deus de amor que coloca tudo nas nossas vidas e na hora certa. Não importa o turbilhão que você está passando, não importa a turbulência do seu voo, não importa a tempestade que está açoitando as vigas das suas casas. Eu quero dizer para você que o Senhor é que criou essas tempestades, a turbulência e os vergalhões. E é o Senhor que não vai colocar acima dos nossos suportes, né? Acima daquilo que nós podemos suportar, peso algum maior. O que na palavra de Deus fala o jugo. O jugo de Deus, ele é suave. Ele está te dando algo para que você, a partir dali, possa servir a outras vidas que estão passando por problemas semelhantes ou até piores que os seus. Esse é o Deus de Tiago, esse é o Deus de Paulo. Você vê, Tiago foi morto por Herodes, né? O Paulo também, ele tem uma morte muito dura, mas ele passa por muitos momentos difíceis, né? De açoites, naufrágios, prisões, apedrejamento. Ele sofreu muito também por causa do Evangelho, mas ele não parou. Ele continuou olhando para o alvo, e o alvo era Jesus Cristo. Esse é o alvo nosso. Enquanto estivermos na Terra, vamos enfrentar as dificuldades. Enquanto estivermos aqui como seres humanos, nós teremos que passar pelas nossas provas. Mas olha, o recado que eu posso te dar hoje é: pensa em pedir ajuda a Deus. Num cantinho da tua casa, do teu local de trabalho, onde você estiver, pede a Deus assim: Senhor, me ajuda. Eu não posso fazer mais. Meu limite já chegou ao fim. Eu não sei a quem recorrer, Senhor. Mas eu quero entregar o meu problema nas tuas mãos. O meu fardo, a tua palavra diz que ele é suave. O meu fardo está muito pesado, Senhor. Já não tenho mais forças para carregá-lo. Carrega para mim, Senhor. Eu quero entregá-lo nas tuas mãos.
Eu quero viver com aquilo que tu me deres, né? Com aquilo que tu colocares na minha mão. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso de ti. Eu quero descansar no centro da tua vontade. Eu quero ser um pouco do Tiago. Eu quero ser um pouco do Paulo, os teus apóstolos, os teus filhos, os teus servos. Eu quero ser um servo teu, um filho teu, um apóstolo teu. Sustenta a minha vida e a minha família, Senhor. Faz-me melhor a cada dia, mas sempre contigo, como parceiro, como sócio, como querido irmão, Jesus Cristo, o Senhor da minha vida. Amém? Abra tuas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a santa consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Desde Málaga, um beijão para vocês e até daqui a 15 dias. Deus os abençoe.